Maravilha, galera. Vamos continuando aqui com o assunto de tabela periódica. Lembrando que já havíamos falado sobre a divisão da tabela periódica em família, períodos, elementos representativos, elementos de transição, e agora iremos falar sobre a divisão que cabe sobre as características físicas dos elementos químicos, tá certo? Então, de acordo com essa característica, vamos colocar aqui uma tela melhor para você. Os elementos podem ser classificados em 4 grupos, em metais, não metais, gases nobres e hidrogênio. Vamos passar rapidamente para mostrar como é que fica, geralmente, na tabela periódica. Então, de verde, nós identificamos os elementos chamados de metais, tá? Porque eles apresentam características comuns a eles. Dá para a gente perceber que eles preenchem a maior parte da tabela periódica. De amarelo, um grupo menor chamado de ametais, geralmente nós vamos ver que certas características são opostas. De vermelho, os gases nobres, né, família 8A, e aí, de amarelinho separado um pouco aqui, né, você observa aqui, nós temos o hidrogênio. Então, nós vamos lá ver como é que ficam essas características. Galera, então vamos começar aqui com os metais. Pessoal, metais, então, são corpos minerais simples que se encontram em camadas do solo e subsolo. Então, aí a forma como eles são extraídos, né, de minas, depois são tratados, transportados, e aí, de acordo com esse lugar, ele vai sofrer, então, a sua transformação nos seus mais variados possíveis utilidades no nosso cotidiano, tá bom? Bom, então vamos lá. Uma das principais características dos metais é que eles brilham quando polidos. Então, se você tiver um metal de prata, de ouro, de cobre, e você limpar ele, você vai ver que ele vai ter uma certa claridade. Então, ele vai passar a brilhar, tá certo? Então, essa é uma característica dos metais. Então, eles brilham quando são polidos. Uma outra característica que é super importante é que nós chamamos que eles conduzem calor e eletricidade. Na verdade, aqui nós temos duas características importantes. Então, geralmente ainda a maioria dos utensílios da cozinha, né, como as panelas, são de alumínio, vamos supor aqui. Por quê? Porque alumínio, como outro metal qualquer, eles vão esquentar mais rápido e vão esfriar também mais rápido. Então, eles vão conduzir melhor esse calor, tá certo? Então, por eles terem essa facilidade de conduzirem o calor, essa é uma característica super importante. Outra característica ligada a isso é a condução da eletricidade, né? Não é à toa que os fios, os cabos, enfim, são, em sua maioria, de cobre, tá certo? Por quê? Porque o cobre é um metal e ele conduz bem a eletricidade. Então, pessoal, duas características super importantes. Os metais são bons condutores de calor e de eletricidade, são características bem exploradas em provas de vestibulares, tá certo? Muito bem. Outra característica é que eles possuem alto ponto de fusão. Por quê? Porque os metais, eles são encontrados na natureza no estado sólido. Então, para você passar de sólido para líquido, o metal não é tão fácil. Você vai ter que gastar muita energia, muito calor. E devido a isso, tá? Ele vai ter, então, um alto ponto de fusão por causa dessa dificuldade de mudar de sólido para líquido, tá certo? Então, esquece, apresentam alto ponto de fusão, ok? Bom, outra característica interessante também é que eles são dutos. Falamos agora sobre a eletricidade, sobre os fios, e duto é a capacidade de você reduzir os metais a fios bem finos, filamentos. Então, se você descascar um fio, né, um elétrico, logicamente não utilizado, você vai ver que são vários filamentos ali de cobre. Então, bem fino. Então, essa é uma característica bem peculiar dos metais. Outra característica também importante é que eles são maleáveis. Você pode, então, transformar o teu metal em lâminas bem finas, tá certo? Ou variadas, mas em lâminas. Então, essa também é
uma outra característica com muita utilidade no nosso cotidiano, ok? Bom, falaremos agora um pouquinho sobre os ametais ou não metais, tá certo? Bom, então você tem aí uma diversidade que a gente quer colocar aí para você, enquanto que os metais eles são observados e encontrados na natureza no estado sólido, os ametais eles já podem ser encontrados, né, nos três estados físicos. Lembrando que a exceção dos metais é o mercúrio. O mercúrio se encontra no estado líquido, não esquece desse detalhe. Mas assim, os ametais já um contraponto, você pode encontrar metais líquidos, gasosos ou sólidos, nós vamos ver isso aí à frente, tá bom? Vamos lá, então. Enquanto os metais, nós vimos, eles apresentam brilho quando são polidos, os ametais, eles não têm um brilho assim tão constante. Então, por exemplo, se você pegar o grafite, tentar limpar o grafite, você vai ver que ele não vai brilhar assim. Outra, enquanto os metais são bons condutores de calor, né, de eletricidade, os ametais são péssimos condutores de calor e péssimos condutores de eletricidade. Um detalhe, ser péssimo ou mau condutor de calor ou de eletricidade não significa que ele não possa conduzir o calor e nem a eletricidade, tá bom? Não é um bom condutor quanto os metais, certo? Enquanto os metais apresentam um alto ponto de fusão, eles apresentam um baixo ponto de fusão, com uma exceção aí apenas do carbono, tá certo? Os metais são bem resistentes, os ametais já são frágeis e quebradiços. Então, o grafite, falando novamente do grafite, o lápis, você vai escrever, se você forçar muito, ele vai o que quebrar, porque essa é uma das características dos ametais, tá bom? Serem frágeis e quebradiços. Ok, galera? Os gases nobres, gente, uma característica que nós devemos saber que eles apresentam uma pequena capacidade de se combinar com outros elementos. São utilizados no nosso cotidiano, como você está percebendo aí em nossa tela, tá bom? Mas, de uma forma em geral, eles são poucos reativos, não gostam assim, de reagir, digamos, principalmente nas condições normais, certo? Aí outros exemplos para você, nas mais variados, você pode estar parando a tela e pode ver algumas utilidades dele, tá certo? Galera, o hidrogênio, por que o hidrogênio ele é separado desses três grupos? Ele não é incluído em nenhum grupo, porque ele apresenta característica peculiar, ou seja, uma característica totalmente diferente desses outros grupos. Então, por isso que você encontra aí na tela um elemento atípico, pois possui a propriedade de se combinar com metais. Essa é uma coisa interessante, ou com a metais e sem metais. Alguns perguntam por que o hidrogênio não faz parte dos gases nobres. Enquanto os gases nobres apresentam uma capacidade irrisória de se combinar, o hidrogênio não. Você vai ver ele nas mais variadas substâncias possíveis, tá bom? Nas condições ambientes, é um gás extremamente inflamável, tá certo, galera? Então, essa é alguma das características peculiares, típicas e próprias do hidrogênio, ok? Fica de olho, até a próxima, se Deus quiser.